Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo, sempre conectados. Canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja. Estou muito feliz por mais esse encontro com você. Fique à vontade para se inscrever nos nossos canais, não perca nenhum dos vídeos. Aliás, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com aquele que você desejar. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto de Lucas, capítulo 17, dos versos 11 a 19. Como de costume, faço a leitura na versão NVI. Diz assim o texto. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Até aqui, vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por mais esse encontro, mesmo que pelas redes sociais, mesmo que através de vídeos, nós nos sentimos unidos no Senhor, ó Pai, e cremos que o Senhor fala aos nossos corações. Coloca Deus em nós um coração agradecido, um coração que reconhece o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Aliás, abençoa Deus aos nossos familiares, abençoa Deus a nossa nação, abençoa Deus o mundo que passa um período tão difícil de pandemia, mas que o Senhor possa ser reconhecido, ó Pai, mesmo nesse tempo difícil, que o Senhor possa ser reconhecido entre nós, através do Teu cuidado, que é tão constante, ó Pai. Muito obrigado, é o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu acredito que um fato incontestável da nossa geração e de tantas outras que vieram antes de nós é que o mundo se mostra um mundo insatisfeito. Em que sentido, pastor? No sentido de que, por exemplo, nós deixamos muitas vezes de estar satisfeito com aquilo que já temos e passamos dia após dia insatisfeitos com aquilo que nós queríamos ter. Até o próprio Deus é considerado por conveniência. Veja se não, muitas vezes oramos já esperando o sim de Deus como resposta às nossas orações, já esperando que Deus responda e que responda no tempo que esperamos. E quando Deus demora, ou pelo menos demora dentro da nossa perspectiva, corremos o risco até de duvidar de que Deus exista ou de que Deus esteja no controle da situação. É por esse e diversos outros motivos que eu poderia citar aqui que eu novamente reafirmo: nós vivemos num mundo em constante insatisfação. Por isso que o tema que eu quero propor hoje, com base nesse texto que acabamos de ler, ele é muito simples. O tema é simplesmente grato. Indo ao texto, Jesus, como vimos, estava a caminho de Jerusalém, pouco antes de chegar, já na região da Galiléia e na Samaria, ali nos arredores, ele passa por um vilarejo. E nesse vilarejo ele avista diversos leprosos, para ser mais exato, 10, conforme diz o texto. E só para contextualizar um pouco melhor,
qual era a situação dos leprosos naquela sociedade. Eles eram mantidos fora do convívio normal da comunidade. Eles eram colocados para fora da comunidade, afastados, porque eles eram considerados impuros. Para a sociedade daquele tempo, até poderiam, e eram julgados dessa forma, como que pudessem transmitir a lepra para outras pessoas. Então, o que as pessoas faziam? Deixavam, colocavam, excluíam essas pessoas e deixavam para fora das cidades. Esses 10, mesmo a certa distância, como vimos também, eles fazem um pedido a Jesus, como que praticamente gritando. Diz o verso 13: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Um ato, convenhamos, de desespero, mas corajoso. Aliás, para retornar à cidade, eles só poderiam após serem inspecionados pelos sacerdotes. Então não bastava ser curado, precisava passar pelo crivo sacerdotal. Entendemos melhor, então, com essa colocação, o porquê Jesus manda que eles se apresentem aos sacerdotes, diz o verso 14, né? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Afinal, não seria melhor serem curados antes? Como que eles iam se apresentar aos sacerdotes se eles ainda tinham lepra? Talvez tenha passado isso na mente deles. Porém, eles obedeceram, e diz o texto que eles foram, e a caminho acontece o milagre. Os 10 leprosos são curados. E aqui é o ponto central dessa passagem. A gratidão era possível aos 10. Os 10 leprosos tinham uma ótima oportunidade de demonstrar um coração grato. Porém, quem faz uso da gratidão é apenas um deles. Diz o verso 15 e 16. Apenas um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E outro detalhe importante, diz o texto, que ele era samaritano. Irmãos, o amor, a graça de Deus tinha abraçado, tinha alcançado os 10. Antes eram considerados impuros, digamos impróprios, pelo menos pelo julgamento da sociedade, impróprios para qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de consideração. Porém, agora os 10 estavam curados, tinham saúde. Porém, e novamente, apenas um deles, 10% apenas, demonstraram um coração agradecido. E aqui eu quero fazer uma pequena consideração. Se nós nos apegamos às pessoas, e digo mais, se nos apegamos a Deus conforme os resultados que elas podem nos dar, o risco será desenvolver um crônico coração ingrato. Por quê? Porque nem sempre as pessoas, porque nem sempre as situações vão corresponder às nossas expectativas. É ou não é verdade? Certamente você já passou por alguma situação que envolvia alguém ou um grupo de pessoas ou alguma situação da qual você tinha uma determinada expectativa e quando a situação foi se desenrolando, não foi nada conforme você tinha planejado. Mas nem sempre as nossas expectativas serão atendidas por Deus. Sabe disso?
Oramos esperando sim, mas às vezes a resposta de Deus é não. Oramos para Deus que aconteça amanhã, mas às vezes a resposta de Deus é aguarde, espere, se acalme. Por isso que eu digo novamente, se nós mantemos os nossos relacionamentos com as pessoas e principalmente com Deus, de acordo com as nossas expectativas, o risco é desenvolver um crônico coração ingrato. Voltando para o texto, talvez aqueles 9 que não retornaram, talvez julgaram que a cura foi algo natural. Talvez eles julgaram que não foi uma providência divina. Muitos acreditam que a vida é uma sucessão de acaso. A vida seria uma sucessão de sorte. Isso aconteceu por sorte. Eu creio que em tudo, de alguma forma, Deus está nos sustentando e procurando nos trazer para os caminhos dele. A vida não é sorte, a vida não é acaso, a vida é providência de Deus. A vida é colher os frutos daquilo que nós mesmos plantamos. Do contrário, o risco é olharmos apenas para as bênçãos temporais, para as bênçãos visíveis, olhar para tudo aquilo que temos e que somos, mas não submeter nada a Deus. É buscar a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Quantas vezes já fizemos isso? E quantas vezes o resultado foi a insatisfação, porque certamente nem sempre tudo vai acontecer da forma que esperamos. Dos 10, um retorna. E exatamente aquele do qual menos se esperava, porque diz o texto que esse especificamente era samaritano. E quem era o povo samaritano? O povo samaritano era um povo que estava em constante conflito com o povo judeu. E lembramos que Jesus era judeu, então o samaritano não se dava com o judeu não se dava com o samaritano. Então é um detalhe muito importante do texto, porque fala que aquele que voltou agradecido era um samaritano. Porém, aquele era também um ex-leproso. Aquele que conseguiu, dentro de todo aquele contexto difícil e novo ao mesmo tempo agora, encontrar um coração grato e não se contém, volta até Jesus, se ajoelha diante dele e agradece. Aquele samaritano, ex-leproso, agora com a saúde restaurada, ele entende que a cura foi um presente de Deus. Foi graça de Deus. Não foi por merecimento, não foi por mérito, mas pelo poder daquele que há poucos instantes ele próprio tinha chamado de mestre. E só falando um pouco mais da questão do mérito e olhando para essa situação, a gente entende e vemos que a gratidão então surge da pessoa mais improvável. Embora estrangeiro, Jesus vê nele, naquele único que voltou, fé, uma fé correta, uma fé saudável. Tanto que Jesus fala no verso 19, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, de tudo que podemos buscar, o maior presente, o motivo que nos faz e nos dá motivos mais do que suficientes para que a cada manhã agradeçamos a Deus, é a certeza de que o maior presente nós já temos, que é a certeza da reconciliação com Deus. Em Cristo nós temos a certeza da reconciliação com o nosso Criador, com o nosso Pai, e isso é motivo mais do que suficiente para que a gente levante a cada nova manhã com um coração grato.
Eu sei que cada um tem uma situação, cada um tem um contexto, mas nós não podemos nos deixar levar por essas situações e lembrar daquele que tem nos agraciado a cada nova manhã com a sua graça, com o teu amor, com o seu cuidado por cada um de nós. Eu quero concluir te desafiando a pensar em 3 perguntas. Primeira, quem você busca em primeiro lugar? A bênção de Deus ou o Deus da bênção? Entendeu? Quem você busca em primeiro lugar? A bênção de Deus ou o Deus da bênção? Segunda pergunta, o que ocupa o centro do seu coração? O que te motiva a acordar a cada manhã? São as incertezas da vida ou o fato de que Deus é fiel? E 3, por fim, mediante a tantos desafios ou a própria maldade do mundo que nos rodeia, você segue pela via da ingratidão ou pela certeza do cuidado de Deus? Simplesmente gratos. Eu creio que esse é o convite de Deus para nós neste domingo. E quando voltarmos a Deus com o coração grato, não se engane. Deus sabe que a gratidão veio da pessoa mais improvável, como você e eu. Não se engane, mas siga firme. Deus escolheu nos amar ao ponto de entregar o próprio Filho a morrer na cruz. Jesus recebe de Deus o que eu e você merecíamos, que é a punição pelos nossos pecados. E nós recebemos o que Jesus merecia, que é o amor de Deus. Jesus ressuscitou, Ele vive e Ele intercede por nós. O preço foi alto, foi preço de sangue, foi sacrifício e foi amor incondicional. Assim, o melhor lugar para estarmos é a cada nova manhã de volta aos braços do Pai. Ou, como diz o salmista no Salmo 103, verso 1, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Simplesmente gratos. É o convite de Deus para mim e para você, para a gente reconhecer o tamanho e a profundidade do amor de Deus por nós. Ele certamente não tem se apartado de nós e certamente tem cuidado muito bem das nossas vidas. Que Deus possa continuar nos alimentando espiritualmente, fortalecendo a fé e nos fazendo caminhar cada dia mais gratos com tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes nos deixamos levar pela ingratidão, em não reconhecer o cuidado do Senhor e não reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Desenvolvemos um coração que não reconhece o cuidado do nosso Pai, do nosso Criador sobre as nossas vidas. Nos perdoa, Deus, mas nós cremos também que o Senhor tem transformado o nosso coração e tem nos feito, ó Pai, reconhecer sim, de que dependemos do Senhor e que toda e qualquer situação sobre as nossas vidas seja colocado nesse momento na presença do Senhor, seja emprego, seja saúde, seja familiar, seja qual situação que for, ó Pai, que a gente coloque isso na presença do Senhor e rendamos graças porque o Senhor nos ouve, o Senhor recebe a nossa oração e temos a certeza de que o Senhor vai responder conforme o desejo do Senhor e o tempo do Senhor. Nós te agradecemos
pedindo já pela tua bênção por todas as famílias que se fazem representadas, pelos que nos assistem nesse momento. Pedimos e oramos pelas nossas lideranças, em especial do nosso país, que o Senhor dê sabedoria às lideranças para que tomem as melhores decisões nesses tempos difíceis que estamos passando, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Muito obrigado porque podemos reconhecer e agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. Fortalece a nossa fé, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e, como disse lá no início do vídeo, estou muito feliz por mais esse tempo em que pude compartilhar a palavra de Deus com você. Te convido para que nos acompanhe e temos um novo encontro aí, ou no próximo domingo, ou quem sabe até mesmo durante a semana, nos nossos encontros online, na quinta-feira, encontro de oração, e antes ainda na terça-feira, os nossos devocionais. Se você quiser maiores informações, pode postar na nossa página no YouTube, que prontamente vou responder. Tá bom? Deus abençoe e no mais, em Cristo sempre conectados. Até a próxima. Deus abençoe.